Queridos, a paz do Senhor Jesus. Antes de mais nada, eu quero pedir para que você se inscreva no meu canal, tá? Deixa o seu like aí para me ajudar e compartilhe os vídeos com alguém, porque eu tenho certeza que tem alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus, tá? Nessa tarde, nesse dia, ou quem sabe amanhã, depois. Mas não se esqueça de me ajudar a levar o Evangelho de Jesus adiante, tá bom? Lucas capítulo de número 15, verso 11 é a palavra dessa tarde para o seu coração. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Queridos, uma das particularidades do Evangelho de Lucas, das muitas que nós vemos ao meditar na palavra do Senhor, especificamente nesse Evangelho, é que Lucas ele descreve um Jesus que foi 100% Deus, mas também 100% homem, tá? E Lucas ele deixa registrado aqui no seu Evangelho 32 das 44 parábolas que Jesus pronunciou estando aqui na terra, tá? Lucas ele não escreve aquilo que ele viu. Lucas não foi uma testemunha ocular do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, mas pela convivência com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro e com os demais apóstolos da igreja primitiva, ele pôde colher o máximo de informações possíveis mediante a muitas pesquisas e logicamente que em primeiro lugar é inspirado pelo Espírito Santo. Ele relata essa obra maravilhosa, né, no Novo Testamento, que é o livro ou o Evangelho que leva o seu nome, tá? Essa e o livro de Atos são as duas obras, né, no Novo Testamento que são consideradas obras históricas, porque Lucas ele não conta, principalmente o Evangelho, porque Lucas ele não conta aquilo que viu. Lucas ele conta aquilo que ele ouviu, aquilo que ele pesquisou, aquilo que ele foi a fundo e inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreve sobre a vida e obra de Jesus. Já Atos dos Apóstolos não. Atos dos Apóstolos ele foi uma testemunha ocular, ou seja, ele viu o nascimento e o crescimento da igreja primitiva e foi um dos companheiros de viagem do apóstolo Paulo. Então, convivendo com os apóstolos, ele colhe o máximo de informações possíveis, o máximo de pesquisa e nos escreve essa obra maravilhosa que é o seu Evangelho, que são palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que transformam a vida das pessoas até hoje, tá bom? E para quem não sabe o que é uma parábola, a parábola é um fato, ou seja, uma história geralmente curta, baseada em fatos reais, com o fim de ensinar lições de sabedoria, de moral e de religião, tá bom? E Jesus usa fatos e verdades da vida comum para trazer grandes verdades acerca do seu reino, tá bom? E essa parábola é uma parábola muito conhecida, muito pregada pelos pregadores da palavra do Senhor nos dias em que estamos vivendo. A gente vê muita gente pregando. Mas, querido, eu te chamo a atenção para uma coisa. Esse filho, ele era jovem. Ele era alguém que ele vivia com o pai, cresceu junto com o pai, ele talvez estava ou estivesse desgostoso de estar nos pés do pai. E com
com certeza, talvez, em algum momento da sua vida ele dizia que ele iria sair da casa do pai, que ele iria ter sua vida própria. Só que, queridos, na casa do pai ele tinha tudo. Na casa do pai ele tinha seus momentos difíceis, mas ele estava próximo ao pai. E tudo que é do pai era dele também. Só que ele resolve sair. Ele chega no pai e fala: pai, me dá a parte da herança que me pertence, que eu quero sair. E o pai dá. Ele ajunta suas coisas e vai para uma terra muito distante. E quando nós vamos estudar mais a fundo sobre isso, a lei de Moisés nos mostra, em Deuteronômio capítulo de número 21, que o filho mais velho ele tinha direito a 2/3 da herança e o filho mais novo a 1/3. Então ele ajunta a sua parte, né? E ajunta tudo que pertencia a ele e ele vai embora. Ele vai embora. Só que é interessante que ele achou que talvez o dinheiro não fosse acabar, porque às vezes, queridos, nós temos tudo e às vezes nós nos achamos dono do próprio nariz, nós queremos sair da casa do pai, sair de perto do pai para poder buscar alguma coisa interessante lá fora, e às vezes a gente acha que o dinheiro nunca vai acabar, que a nossa alegria com o dinheiro na mão durará para sempre. Não, engano seu. Nós temos a certeza de que dinheiro acaba e de que a verdadeira alegria está em estar próximo do pai, em estar na casa do pai. Se rapaz saiu, o dinheiro acabou. Se tinha amigos, os amigos o deixaram. E mais que eu digo a vocês ainda, tudo acabou. E ele se aproximou de um daqueles rapazes dali daquela terra distante em que ele estava, e aquele homem mandou ele para que ele fosse ali a Bíblia diz que ele desejava, ele não comeu, ele desejava comer as bolotas dos porcos e ninguém lhe dava nada. Queridos, essa parábola ela ensina várias lições para nós. Primeiro, nunca devemos sair da casa do pai e trocar a casa do pai por uma aventura. Segundo, nós temos que entender que no mundo não há socorro para nós. Nós temos o nosso socorro em Deus. Eu te faço uma pergunta: qual foi o dia que você, que serve a Deus, que é fiel a Ele, que está na casa dEle, que está no aconchego, no colo e nos braços do Pai, que foi negada ajuda para você? Qual o dia que o Senhor te negou ajuda? Nunca. Então, queridos, não troque a casa do Pai por uma aventura. Não troque a casa do Pai por um momento de prazer lá fora. Não. Ele recebeu a herança e ele saiu da casa do pai. Lá no mundo ninguém lhe dava nada. É desse jeito, querido. Lá no mundo ninguém te dá nada não, tá? Lá no mundo as pessoas querem ver o seu fim, mas na casa do pai você tem alegria, na casa do pai você sente prazer, na casa do pai você tem tudo. Tudo que é do pai é seu, tá bom? Então não troque a casa do pai por uma mera aventura. Não troque a casa do pai por um momento de prazer. Só que assim, queridos, quem sai da casa do pai, ele... Olha para você ver o que diz o verso de número 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ou seja, quem está na casa do pai, quem foi criado na casa do pai, quem foi criado grudado com o pai, nunca esquece a maneira que o pai trata o seu filho. O pai jamais vai tratar o seu filho mal. Tudo que o pai tem é dele.
Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você saiu da casa do Pai? Você saiu do caminho? Você saiu da presença de Deus? Tudo que o Pai tem é seu também. Você não é um simples trabalhador. Você é filho. E o filho, ele sabe como o pai trata. Desde quando aquele rapaz saiu, o pai sabia que ele iria voltar. Até porque quem sai da casa do pai sabe como voltar, viu? Sabe como chegar na casa do pai. E é sempre assim, é sempre quando a gente está quebrado, quando a gente está arrebentado, quando a gente está destruído, que a gente vai cair em si. Não espere que ele chegue nessa situação. Não espere chegar nesse momento que você estiver destruído, estiver quebrado, estiver caído, estiver sem nada, para você lembrar que você tem um pai. Não age na emoção. Tem muita gente, querido, que está agindo na emoção e está saindo fora da presença de Deus simplesmente pelo fato de ter muito dinheiro, simplesmente pelo fato de querer viver um pouquinho lá fora, para conhecer o lado de fora. Querido, no lado de fora você só tem amigos enquanto você tem dinheiro. Você só é rodeado de pessoas quando você tem o que oferecer. Quando você não tem o que oferecer, ninguém te socorre e ninguém te dá nada. Tá bom? Antes de sair, pense nisso. Antes de deixar a casa do Pai, pense nisso. E se deixou a casa do Pai por causa disso, volta, porque o Pai está de braços abertos te esperando. Tá bom? O Pai está de braços abertos te esperando. O Pai não se esqueceu de você. Volta, querido, enquanto há tempo, enquanto você ainda tem oportunidade, enquanto você ainda tem esperança. E se você que está na casa do Pai tem desejo de sair, repreenda esse desejo no nome de Jesus, porque tudo que o Pai tem é seu. Tudo que o Pai tem é seu. Você é filho. Você não é alguém que é esquecido. Não. O Pai te abraça, o Pai te ajuda. Quando você clama por socorro, o Pai está do seu lado para te socorrer. E se você sai da casa do Pai, quem vai te socorrer? Quem vai te ajudar? Quem vai te estender a mão? Eu gostaria que você pensasse nisso, tá bom? Medite nessa palavra, querido. Se está e tem desejo de sair para conhecer lá fora um pouquinho, não faça isso não, porque você pode se arrebentar. E aí depois que você tiver arrebentado, aí já é difícil. Você volta por causa da misericórdia de Deus, mas é difícil. É difícil. E lá fora ninguém te estende a mão. Se você está no colo do Pai, na casa do Pai, próximo do Pai, o Pai te socorre, independentemente da situação em que você esteja atravessando. Pense nisso. Jesus te ama, querido. Tem o melhor para a sua vida, tá bom? O Pai está de braços abertos para você que permanece fiel, que permanece na presença do Senhor, como também está de braços abertos para receber você que saiu e trocou a casa do Pai por um momento de prazer e de alegria. Volta enquanto ainda há tempo. Volta porque o Pai ainda está de braços abertos te esperando. Fique com essa palavra no seu coração e que Deus, Ele venha te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.